Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente reuniu um time aqui muito interessante para fazer uma discussão bem acalorada sobre uma discussão, uma dualidade aí que todo esse entendimento moderno da dor vem trazendo, né? Que é essa questão do qual e do quant, né? Como utilizar isso na prática clínica, como realmente potencializar isso, tanto em questão de estudos como em questão do dia a dia de rotina clínica. E eu acho que vem tendo alguns desentendimentos aí que eu acho que é muito legal esclarecer, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou apresentar todo mundo que está aqui. Estou aqui com meu grande amigo Luiz Espanhol. Tudo bom, Luizão? Opa, beleza? Olha eu aqui de novo, pessoal. Para vocês que já sabem, né, Luizão tá quinzenalmente de sábado com seu podcast sobre esporte e atividade física, né, um podcast bem interessante. Então, quem ainda não conhece, por favor, vai lá conhecer, que está trazendo bastante projeto, principalmente relacionado à saúde pública, muito legal, né? E nossa querida amiga Thaís Chaves, tudo bom, Thaís? Oi, pessoal, tudo bem? Estou super bem, super feliz de estar aqui de novo. E esse podcast vai ser polêmico, é isso. Gostamos. Gostamos de polêmicas. E Rafael Crescicanite, tudo bom, Rafa? Tudo bom, Fuco? E de novo, sempre um prazer estar aqui, né, com grandes amigos aí, profissionais que a gente gosta muito e respeita, para trazer uma discussão que eu acho que é muito válida para o momento, né? Parece que as implementações elas acontecem aos extremos, né? Do 8 para 80, talvez a gente tenha que construir um caminho do meio aqui. Eu acho que a gente vai acabar chegando em alguma coisa legal nesse episódio. Legal. E aí eu vou explicar um pouquinho do porquê cada um está aqui falando sobre cada temática, né? E até contextualizar o processo todo, né? Então, a gente sabe que por causa do modelo biopsicossocial, uma das grandes coisas que colocaram, né, em alta aí seria a questão das percepções do paciente, toda a relação de crenças, e a gente entende que grande parte delas acaba vindo de um estudo ou uma coleta qualitativa que a gente fala, né? E aí todo esse entendimento da parte qualitativa, até por diversas dificuldades que os clínicos têm para implementar na sua rotina, questões quantitativas, e a gente já gravou um episódio específico sobre isso com a Thaís Chaves, que a gente vai deixar aqui o link na bio também para vocês retomarem, caso vocês ainda não assistiram. E aí fica num grande dualismo em relação a se a percepção, o dado qualitativo seria mais importante que o quantitativo, e até como que a gente integraria essas duas questões, né? Então, dentro de todo esse processo, acho que é uma das grandes motivações desse episódio, e a gente vai discutir. A Thaís, como vocês já conhecem, uma das maiores pesquisadoras em relação à parte de questionários e afins. Com certeza, né, Thaís? Ela fez uma cara aqui que todo mundo duvida. E o Luiz também, como um grande pesquisador, ele também vem estudando muito a parte, sempre estudou muito a parte quantitativa, tem evoluído com a parte qualitativa, os seus últimos estudos estão relacionados a esse desenho de estudo, né? E essa integração acho que vai ser bem interessante. Thaís, pode começar do começo, falando um pouquinho das motivações, né, do porquê que a gente está gravando, contextualizando e aprofundando um pouquinho do que eu falei, e o que a gente vai discutir depois, logo em seguida. Então, pessoal, é o seguinte, nessas minhas experiências aí pelo mundo da ciência, pelos congressos, pelas conversas informais com clínicos e até com pesquisadores, às vezes eu escuto frases e escuto alguns conceitos que, no mínimo, me parecem assim equivocados, contraditórios, enfim. E a gente vai explorar um pouquinho essas frases que chegam até mim, me incomodam bastante, né? Eu sei, eu tenho que fazer terapia em relação a isso, já estou ciente, mas inclusive vou usar o podcast para fazer terapia hoje. E eu só queria levantar um pouco uma discussão sobre essas frases que eu escuto, que são frases assim que muitas vezes demonstram um pouco de falta de conhecimento dessas pessoas sobre essa temática, então por isso que a gente vai explorar essa discussão hoje. E eu acho que é isso, né? São frases que são ditas sem, eu entendo, né? Sem um conhecimento mais aprofundado sobre a temática, né? Eu queria explorar essas frases
para a gente tentar pensar sobre como essas frases, né, a gente está falando de ressignificar, né, de visualizar as crenças dos pacientes, colocar em foco nas nossas terapias as crenças dos pacientes. E eu queria fazer um convite, na verdade, a ressignificar também nós, enquanto profissionais da saúde, as nossas crenças, e como pesquisadores, enfim, sobre os discursos que a gente adota em plataformas, em redes sociais, em congressos, que às vezes eles são equivocados e que ao invés de ajudar profissionais e pesquisadores, atrapalha. Então é nesse sentido que foi a proposta desse podcast, é isso, Lê? Sim, com certeza. E isso é bem interessante, né? Eu acho que a grande questão é como essa parte qualitativa ficou tão forte, a gente começa a perder algumas questões relacionadas a métricas, como acompanhar o paciente e tudo mais, né? Mas antes da gente aprofundar isso, eu vou pedir para o Espanhol também falar um pouco de como que está sendo essa exploração um pouco no mundo qualitativo, né? Como que isso entrou no mundo dele, porque o Luiz fez diversos estudos longitudinais, acompanhamentos, diversas métricas e afins, e depois ele, pelo processo de implementação, acaba usando um pouco mais as ferramentas qualitativas, né? Então, acho legal você falar um pouco de toda essa sua evolução de pesquisas aí em relação a isso. Pô, beleza. Então, primeiro, deixa eu pontuar aqui que é um grande prazer estar com vocês novamente. Então, obrigado, Fuco, pelo convite, obrigado, Rafa, pelo convite, obrigado, Thaís, pelo aceite aqui a proposta do podcast, né? Parece que foi feito por ela, e aí o pessoal me chamou para conversar um pouquinho sobre essa questão do qualitativo que eu venho desenvolvendo. É uma grande honra estar podendo aqui conversar com vocês, especialmente com a Thaís, que vai mostrar esse aspecto, né, dessa ânsia que ela tem enxergado na população, assim, de maneira geral, com essas questões, essas perguntas que chegam para ela. Espero que eu possa contribuir um pouco com o meu conhecimento aqui nessa discussão e aprender bastante com vocês também. E, bom, só para pontuar, por que hoje eu estou fazendo um pouco desses estudos, e especialmente eu vou abordar, acho que a gente não vai conversar talvez só sobre coisas, né, qual e quant hoje, mas como a pergunta foi feita específica nisso, eu vou contar como eu cheguei aqui. Então, na minha trajetória, foi uma trajetória bem clássica dentro da pesquisa em saúde, né? Eu nunca, assim, vislumbrei ou pensei em ir para a área qualitativa, para falar a verdade, porque eu comecei a minha formação na quantitativa e, assim, sabe quando simplesmente não passa pela cabeça ir para uma área, assim, eu nem olhava para uma área diferente que não fosse a quantitativa. Até que começou a ficar muito forte na necessidade das minhas pesquisas de fazer algo relacionado à implementação. Num momento muito incipiente, onde eu nem sabia o que era ciência da implementação, porque era uma coisa muito nova, né? Então, o termo ciência da implementação foi definido como área em 2006, depois do lançamento da revista Implementation Science. Então, você imagina, em 2006 a área meio que foi definida com o nome, né? E imagina que realmente é uma área muito nova. E a ideia da ciência da implementação é realmente levar aquele conteúdo que está vindo da ciência para ser implementado na prática, porque há um grande gap entre essas duas questões, né? Então, acho que até isso deve ser uma das coisas que a gente pode conversar aqui, né, sobre essa dualidade entre pesquisa e prática, né? Ou seja, esse abismo, esse gap que existe entre essas duas áreas. Então, a ciência da implementação vem para tentar construir a ponte. Agora, o lance é que essa ponte ela é complexa, e ela é complexa em dois aspectos. Ela é complexa na questão do dado, na questão da probabilidade de alguma coisa que você está fazendo em um contexto poder ser transferível e ou generalizável para outro contexto. Isso a área quantitativa trata bem, mas ela também é complexa pelas questões individuais de cada contexto, do tipo, cada indivíduo é um indivíduo, e isso também é verdade, né? Isso não desmente, isso não invalida a questão populacional de grupo, mas esta afirmação tem verdade embutida nela, ou seja, na hora de implementar seria interessante considerar aspectos individuais. E nessa tentativa de individualização, tanto para grupos pequenos quanto para pessoas mesmo, indivíduos, a ciência da implementação trata isso com uma migração entre um estudo, ou estudos, ou processos mais quantitativos, gigantes, populacionais, chegando até a entender o que está acontecendo com um indivíduo especificamente do aspecto qualitativo, do tipo, o que você está sentindo? Me conta a sua ânsia, me conta os seus problemas, deixa eu sentir qual é a sua preocupação, né? E aí essa migração ela não é simples na minha área, que é a área, né, de ciências do esporte. Ela tá nascendo agora, tem alguns grupos de pesquisa que estão
indo atrás de entender como fazer isso, e o meu grupo de pesquisa foi um deles que foi atrás disso. Falou, olha, já que esses dois aspectos são importantes, e eu me interesso bastante por ciência da implementação, então eu comecei a estudar um pouco mais a parte qualitativa, que eu não vinha estudando com com o mesmo empenho durante os anos de formação que eu tive na área quantitativa. E aí comecei a desenvolver esses estudos qualitativos agora que estão saindo, que confesso que não foi fácil de colocar eles na nossa literatura, né? Que é muito quantitativa, né? Na área da saúde, medicina esportiva, ainda é muito quantitativa. Mas parece que a mentalidade aos poucos está começando a dar uma mudada e abrir espaço para esse lado quali também. Então, o que eu vejo, né? Então, essa foi a minha trajetória, o porquê me levou lá, a necessidade de implementar alguma coisa em centros específicos. Mas aí eu vejo que é como se fosse um contínuo, assim, você sai de uma epidemiologia clássica altamente quantitativa, mas na hora que você precisa implementar e saber se indivíduos especialmente abordados, né, estão tendo resultado ou estão satisfeitos com aquela entrega, há necessidade também de um processo qualitativo um pouco mais pontual. Então é um processo e uma coisa meio que complementando a outra, ao meu ver. Basicamente é isso. Bom, e eu concordo, né? Eu acho que esse processo de ser complementar, a gente entender exatamente onde dentro de uma pesquisa ou de uma clínica, qual que é o ponto ideal para você utilizar cada uma desses tipos de métrica, ou de você absorver isso do paciente, acaba sendo onde você potencializa, né? Esse discurso de individualizar as coisas, né? Ele é um processo que a gente tem que lembrar que é uma validade interna, se a gente falar do estudo, onde necessariamente a gente vai conseguir externalizar aquela percepção para todas as outras populações e tudo mais, né? Mas voltando para a Thaís, eu queria que a Thaís trouxesse um pouco de algumas frases que ela considera equivocada, que a gente precisa discutir aí para dar continuidade nesse episódio. Antes, eu só queria comentar que no meu curso de instrumentos de avaliação, e aí o Lê já fez, o Rafa também já fez, eles sabem, eu tenho um momento inicial do curso que eu exploro algumas dessas frases. Então, assim, quem já fez o meu curso provavelmente vai relembrar que eu discuto esses aspectos. E aí agora a gente vai trazer um podcast para explorar isso para um maior número de pessoas que não necessariamente têm interesse ou, né, para fazer o curso. Eu acho que a primeira frase que eu queria lançar aqui é uma coisa que me incomoda, assim, muito. Prática clínica é uma coisa, pesquisa é outra coisa. Essa frase, assim, quando eu escuto ela, eu me pergunto, assim, a quem essa dualidade favorece? Assim, sinceramente, eu queria muito entender como essa frase, em que aspecto essa frase nos ajuda, né? Porque ela ela faz com que a gente separe os dois universos, que a gente, né, tem uma tendência a separar as duas coisas, sendo que tudo que a gente tem visto é exatamente o movimento contrário, né, no sentido de tentar utilizar evidência científica para amparar a prática. Aliás, a gente tem tentado produzir ciência para isso, né? E aí eu fico me perguntando por que as pessoas continuam insistindo em gerar essa dualidade. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês pensam sobre isso, assim. Rafa, você que está quietinho, vou começar? Estou aqui refletindo sobre isso. A gente gravou um episódio uma vez, eu não lembro exatamente qual, acho que chamava É para clínico ou para pesquisador, onde a gente levanta um pouco essa discussão, né? E é uma coisa interessante, na verdade eu acho que os últimos, eu não sei bem quando esse episódio aqui vai ao ar, mas assim, o que a gente discutiu no episódio 85 e 86 do nosso quadro segunda, também teve um pouco a ver com isso, né? Tem um caminho do meio aí, porque a gente, idealmente, a pesquisa clínica, ela está lá para responder perguntas da prática, né? Ela está lá para poder ajudar, por exemplo, um profissional que está atendendo pacientes a conseguir enxergar além daqueles fatores de confusão, né? Enxergar além daquele véu de fatores que não permitem que ele entenda o que vai acontecer com aquele indivíduo, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro de fato, mas a gente consegue usar os dados da pesquisa para ter uma noção e para poder tomar talvez uma decisão que seja melhor do que uma adesão aleatória. Mas a gente sabe, igual o Luiz falou brilhantemente aí, que existe conhecimento da pesquisa clínica é populacional e existe o indivíduo com as suas características, né? Então, assim, essa dicotomia entre clínica e pesquisa, ela de fato, eu acho que não favorece nem o clínico, que acaba pensando que
a teoria faz sentido até chegar na prática, né? Começa a fazer sentido de que parece que os pesquisadores estão olhando para pautas de pesquisa que não tem nada a ver com aquilo que ele precisa no dia a dia. Mas também desfavorece o pesquisador, né, no sentido de que talvez ele perca um pouco o norte de responder perguntas que são problemas ou dores do clínico lá, que está com dificuldade de tomar decisão em algum aspecto, né? Então, assim, é uma coisa complexa, assim. A gente discutiu isso nos outros episódios, porque a gente estava trazendo, por exemplo, um exemplo na discussão de mecanismos de dor, né? Com certeza, mecanismos de dor não são hoje o que pensaram que iam ser no passado. Eles não são um sistema de classificação preciso para a gente conseguir entender, por exemplo, o que fazer versus não fazer. Eu me pergunto se a gente vai ter algum desses sistemas de subgrupos na fisioterapia algum dia. Né? Do tipo, se eu tratar tal subgrupo como aquele, o paciente piora, e vice-versa. Acredito que não. Mas, por outro lado, por mais que a gente olhe nessa perspectiva, esse sistema de mecanismo de dor ajuda o clínico a individualizar algumas coisas. Né? Porque, afinal, existem alguns fatores prognósticos que são específicos de um mecanismo, alguns fatores predisponentes ou de risco que estão também específicos de mecanismo, e também entender o mecanismo, às vezes, ajuda o clínico a pegar a mesma intervenção, do tipo exercício, que para um pesquisador, ele fala assim, olha, funciona para todo mundo, então para que classificar? O pesquisador, às vezes, não vê sentido em classificar, mas para o clínico faz sentido porque o exercício ele vai individualizar de uma forma num mecanismo, individualizar de outra no outro mecanismo. Então, eu estou falando isso, né, só para levantar a bandeira de que a gente está olhando, é como se, aquela coisa do elefante, né? A gente está vendo o mesmo elefante e a gente está olhando partes dele por prismas diferentes e discutindo, falando que a coisa é diferente. A gente não está falando a mesma coisa, né? Só que eu acho que, na verdade, os dois lados, né, estão olhando as coisas por prismas diferentes e complementares, né? E a pauta da pesquisa clínica muitas vezes deveria ser talvez até mais enviesada pelas dores dos clínicos, e os clínicos também deveriam conseguir tomar melhores decisões com base, né, na evidência e não só no que eles acham que está acontecendo ali na realidade deles, que para eles muitas vezes é a verdade. Então, assim, essa dicotomia, eu falei para caramba, vou falar que eu acho que ela mais desfavorece do que favorece as partes. Né? Podia ter um podcast só sobre ela, né? Que é muita coisa. Pauta anotada. Anotado. Espanhol, por favor, comentários. Detalhe que já tem um, que é esse aí, é para clínico ou é para pesquisador, eu acho que já é um episódio. Eu acho que vale mais uns 4, 5, 6 para discutir esse assunto, porque ele realmente é bastante relevante. Eu acho que ele muda o modo de ver e o modo de fazer a prática clínica na fisioterapia e até em outras áreas também. A minha reflexão é muito parecida, a minha fala seria muito parecida com a do Rafa, eu acho. Eu não vou ficar repetindo aqui as coisas. Então, o que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu queria falar diretamente para a pessoa que tem essa dualidade como uma verdade. Então, por exemplo, a pessoa que fala assim, ó, realmente prática é uma coisa e pesquisa é outra, vamos tentar refletir sobre um outro aspecto, né? Eu sugeriria você fazer a seguinte pergunta e tentar responder se você acha que é isso. O que seria do pesquisador se não houvesse a clínica? E eu começo por esse lado, porque se você é clínico, talvez seja mais fácil você enxergar a sua importância para a pesquisa, né? Eu acho que se você é clínico, você não vai ter dúvida que agora você deve ter até levantado da cadeira e falado, mas é lógico que eu sou importante para a pesquisa, porque as perguntas clínicas nascem no meu contexto, né? Pô, e é verdade, né? Então é importante a clínica para a pesquisa? Óbvio que é, porque as perguntas estão lá naquele nicho. Mas vamos inverter agora. O que seria da prática sem a ciência, né? Porque quem responde essas perguntas é a ciência. Então veja, se para uma pergunta... Ou tenta, né? Ou tenta, né? A gente tenta. Reservado essas questões, a gente pode bater um pouco papo sobre isso, mas de maneira geral é o seguinte, a pergunta pede uma resposta. Quer dizer, quando você está fazendo uma prova e você só tem as perguntas e entrega a prova em branco, você tira 0, porque a prova requer uma resposta, né? Ela pode estar errada, é verdade, ela pode estar meio certa, e meio certo quer dizer que talvez você esteja no meio do caminho, não é um 0, mas enfim. Mas a questão é, a pergunta nasce em um contexto. A resposta nasce em outro contexto, que é o contexto científico. Então quem dá a resposta é a ciência. Então o que seria de um sem o outro? Veja, não há existência de um sem o outro.
Nós estamos no mesmo sistema. São coisas diferentes? Então, se você está pensando assim, mas a característica de um clínico, por natureza, é diferente da característica de um pesquisador, de um cientista por natureza. Eu concordo com isso. Eu acho que existem especificidades. Então, por exemplo, eu passei por um treinamento intenso em pesquisa, que se eu não quisesse ir para a ciência e tudo mais, talvez eu não precisaria ter passado por esse treinamento intenso. Um treinamento de consumo da ciência talvez já fosse suficiente. Eu passei por um processo de aprender a produzir conhecimento, assim como vocês que estão aqui acompanhando também, né? A Thaís, o Fukuzawa e o Rafa. E do outro lado também é verdade, quer dizer, se você é um clínico por natureza, você passou por uma série de treinamentos e experiências que te levou a uma expertise que é lógico que tem um super valor. A ciência, ela não vem negar este valor, né? A questão é que alguns clínicos talvez veem isso, eles veem um embate entre uma informação que está vindo da ciência ou não. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, se façam essa pergunta, o que seria da prática sem a ciência e o que seria da ciência sem a prática? E aí, especialmente para o nosso nicho fisioterapeuta, eu queria fazer só um comentário a mais. A gente esquece que quando a gente está na universidade aprendendo as coisas que a gente considera clínicas, elas vieram da ciência há algum tempo atrás. Então veja, como que você sabe que no segmento antebraço do seu corpo tem mais de um osso e tem alguns músculos ali, você inclusive nomeia os ossos, nomeia os músculos e sabe onde eles estão? Pois saiba que isso veio da ciência, né? Então é interessante, porque é negar a ciência com a ciência na mochila, nas costas aqui, ó. Você não solta a mochila. Mas agora que está vindo uma ciência clínica muito pesada, o que é bom para todo mundo, que é a questão da prática baseada em evidência e etc., essa ciência parece diferente daquilo que a gente aprendeu na anatomia, na fisiologia, que são áreas tão bem determinadas que a gente aprende na universidade e talvez a gente ache que isso veio do nosso professor, isso veio da prática, pois saiba que isso veio da ciência, né? Então, assim, é só uma reflexão de dizer que eu acho que um não existe sem o outro. Eu concordo com o Rafa da visão do elefante. Um não existe sem o outro. Então, assim, respeitadas as devidas peculiaridades e especificidades desses dois sujeitos representativos, né, da clínica e da prática, entender que eles devem ser amigos e dar as mãos. Porque se eles não fizerem isso, um não existe sem o outro. Tá bom? Então, se você negar o outro, você está negando a si próprio. Bom, muito bem. Eu só queria fazer uma complementação, Lê, que eu sinto assim, que essa frase ela é muito utilizada num contexto assim. Qual é o meu viés? O meu viés eu fiz um curso de, sei lá, estou citando um exemplo, tá, gente? De RPG, né? E a ciência não ampara que, né, a abordagem RPG seja superior a qualquer outro tipo de exercício para tratar, por exemplo, dores na coluna, né? E aí eu sinto assim que muitas vezes essa frase é empregada nesse contexto. Como a ciência não confirma o meu viés, né? Então eu uso essa frase para dizer que são coisas muito diferentes, né? Nenhum pesquisador consegue reproduzir o que eu faço na prática clínica, né? Porque na minha experiência funciona. Então, assim, gente, parem de levantar essa dicotomia, né? Porque como os nossos colegas muito bem acabaram de falar, elas são a ciência e a prática são complementares, elas estão dentro do mesmo contexto e elas estão tentando responder aspectos diferentes, contribuir de formas diferentes. Assim, desculpa, mas quando eu escuto alguém falando isso me causa bastante assim aflição, para não dizer outras coisas, né? Então parem de fazer essa dualidade nos discursos de vocês, porque é equivocado, né? Desculpa o puxão de orelha, gente. Esse é o momento. Tem uma parte que eu acho que, complementando, não sei se sai muito da fala de vocês, mas até voltando na real para a questão qual e quant, né? Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu dou uma aula de avaliação em algumas intervenções, que eu falo assim, qual foi a última vez que passou no profissional e você considerou ele bom? Quais foram os elementos que você fez considerar aquele clínico um bom clínico? E a pessoa começa a falar diversas habilidades, né? E a gente, como defensor e disseminador da questão de soft skills, habilidades comunicativas e afins, eu começo a perceber que as pessoas falam da questão de conhecimento técnico, mas eles não conseguem entender os fatores contextuais que ele falou em relação ao clínico
e ele não consegue segmentar e entender que isso são várias peças do quebra-cabeça para se tornar um bom clínico. Ao mesmo tempo, como que responderia cada uma dessas coisas para saber se aquilo interfere ou não, e como interfere e quanto, né? Dentro de uma pergunta científica. Então, falta um amadurecimento científico para entender aonde que a ciência responde aquilo, e ele fica, às vezes, deslumbrado por uma parte que tá lá agradando meio que se ele gostou é legal. E vai tendo um reforço positivo em relação ao que ele tem que fazer ou deixa de fazer, né? Lê, vamos ser diretos? Agrada os seguidores, Agrada né? seguidores, mas Você fala o que as pessoas querem ouvir, certo? eu digo isso porque... Desculpa, Lê, eu vou mandar um recado nesse podcast. Não, mas ele tem... Hoje, na questão hoje estamos na era dos influencers, então eu concordo bastante. Mas eu diria que tem uma inocência... Porque essa pergunta eu faço faz um tempinho, antes do Instagram ser tão bombado assim, né? E, não, e eu percebo que ele não entende que o cara ter sido simpático, ele criou uma aliança, que ele ter escutado de uma forma ativa realmente fez diferença para você ser direcionado, até para você usar uma medida mais quantitativa, e ele não consegue entender essa sistematização para chegar onde precisa e escutar uma necessidade do paciente, e depois se souber essa necessidade do paciente, como que eu quantifico esse processo que o paciente está me mostrando que ele está incapaz de? Ou, se eu tive uma percepção em relação a uma catastrofização, por exemplo, um perfil catastrófico, como que eu mensuro isso depois, né? Então, são várias coisas que são complementares, na minha opinião, que a galera tem dificuldade, porque fica numa percepção, ele fica muito confiante nessa percepção dele, e ele acaba depois não conseguindo mensurar e metrificar conforme o paciente vai modificando, né? Então, eu acho que tem uma falta de amadurecimento em diversos pontos, mas principalmente do aliar as informações, né? Então, essa parte eu acho que é muito importante. A gente vai até na questão da próxima pergunta, que seria em relação para daí, em relação a qual que é a diferença dessa nossa comunicação que a gente faz com o nosso paciente, que ela é muito importante você ter habilidades específicas, né? Para essa questão estruturada, que tem um questionário, por exemplo, onde você consegue estruturar e mensurar essa questão do questionário em si ou qualquer outra métrica, né? Então, qual que seria essa diferença, Thaís? E aí eu vou lançar a outra frase, eu acho que essa é a frase que mais me incomoda, assim, né? No geral, eu escuto essa frase de pessoas... Porque se eu escutasse essa frase da Mocking, que é a mulher das propriedades de medida, né? Eu até, ouvia Mocking, né? Mas eu escuto essa frase de pessoas que têm desconhecimento, né? Muitas vezes nem utilizam questionários na sua prática, né? Seja como clínico ou como pesquisador. A frase é: os questionários e as escalas padronizadas são super importantes, eu super reconheço. Eu não estou desmerecendo o valor desse tipo de instrumento, mas a gente não deve deixar de praticar a escuta. Como se, de novo, essas duas formas, né, de interagir com o paciente estivessem em oposição, né? De novo, elas não estão em oposição. E, de novo, elas são complementares, né? Eu não estou aqui dizendo que escuta não é importante, pelo contrário, gente, mas no meu ponto de vista, super enviesado, estou assumindo isso, escuta para mim é terapêutico. Quando você oferta escuta para o paciente, você já começou o processo terapêutico, muitas vezes. Porque só nessa dele falar com você, ele já está organizando uma série de coisas em caixinhas aí na cabeça dele, que vão super ajudar ele a se regular emocionalmente e fazer escolhas interessantes depois. Inclusive, aderir à rotina de exercício que você acabou de propor para ele, ou que vocês juntos, né? Que é o ideal, né? Vocês juntos pactuaram, né? Então, assim, questionário é para obter dado. Questionário não é para oferecer escuta. Não é para isso, gente. Ele é um instrumento padronizado, com perguntas feitas sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque você quer aumentar a consistência, a confiabilidade, propriedade de medidas do dado que você está obtendo. E a escuta serve para quê? Ela serve para obter dados? Serve, mas ela não serve para quantificar isso. Então, como é que você quantifica o dado dessa escuta? Luiz, depois se você quiser fazer o comentário.
até seria possível, né, criar categorias para os diversos discursos, mas quem faz pesquisa quali sabe como é difícil você obter esse tipo de informação de discursos de pacientes. Então, assim, se você for fazer essa escuta para obter dados e para poder se avaliar ao longo do tempo, avaliar a sua intervenção ao longo do tempo, saiba que não é tão simples assim fazer isso. Então, no meu ponto de vista, a escuta que a gente usa na prática clínica, ela é uma escuta terapêutica, tanto que é que o CFT considera, né, a escuta como uma das etapas do processo, que é o making sense of pain. Né? É basicamente oferecer escuta, né? Para que o próprio fazer algumas colocações muito pontuais, repetir o que, enfim, não vou falar aqui de CFT, tá, gente? Mas a ideia é oferecer um primeiro momento de comunicação com o paciente, de construção de aliança terapêutica. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês pensam sobre isso, se incomoda vocês também, enfim. De forma nenhuma. Luiz, quer complementar? Não, se a frase incomoda, Lê. Ah, não. Eu tô bem tranquilo com a frase, mas eu queria escutar o Luiz primeiro. Não, então, eu entendo o problema da frase, eu entendo totalmente o problema da frase, e eu acho que, contextualmente, as perguntas do por que a gente faz um questionário ou por que a gente ouve o paciente, é que a gente tem que pensar nisso, né? Então, acho que você colocou bem na questão do dado, né? Então, o questionário gera dados, né? Inclusive, eu fiquei pensando aqui, refletindo sobre isso. Eu não sei se eu já tinha parado para pensar que o objetivo do questionário, de fato, era gerar dados, né? Eu sempre pensei na questão da avaliação e tal, e de repente agora se fala alguma coisa que parece óbvia, acho que é até óbvia, mas a gente não enxerga até alguém apontar e falar, olha aquilo. E eu sou cientista de dados, detalhe, formado, né? Tô falando que eu sou porque eu sou formado. Então, assim... Adoro essa humildade, Luiz. Não, é verdade, mas é legal, é ver o elefante, que nem o Rafa falou, é ver o elefante de outro ponto de vista, acho isso lindo. O que eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, Thaís, é o seguinte, quando eu escuto alguém, eu posso ter dado qualitativo, assim, do ponto de vista de linguagem natural, né? Se a gente pensar em análise de linguagem natural, a gente usa o processo, o dado qualitativo para gerar algum tipo de processo em análise de dados. A questão é, isso não é reprodutível, né? Eu acho que é esse que é o ponto. Então, por exemplo, se eu analisar por escuta alguma coisa, e mesmo que eu classificar essa escuta, e eu falar, por exemplo, para o meu vizinho, para o fisioterapeuta que trata na clínica na esquina da minha ou em outro país, realizar esse mesmo processo, eu não sei se vai elicitar o mesmo resultado, porque eu não sei se isso é reprodutível. Do ponto de vista da ciência, o método tem que ser reprodutível. Isso não quer dizer que isso vai ser importante para o seu paciente individualmente. Então, veja... Eu acho que é isso. Se você quiser avaliar ou ter dados, né, quantitativos para comparar se a melhora do seu paciente é a esperada pela população, você tem que usar um método válido, reprodutível, confiável e por aí vai. E aí entra toda a questão das propriedades de medida, etc. Agora, se você quiser ouvir do seu paciente aspectos que te norteiem e dê o ajuste fino, não o principal, mas o ajuste fino do tratamento, talvez esse aspecto qualitativo, que é uma análise específica para ele, seja interessante, porque isso ajuda o paciente. Eu não estou dizendo que eu vou ajudar todos os pacientes com aquela condição, mas eu vou ajudar este meu paciente com aquela interpretação desse dado qualitativo ou enfim. Isso é importante para o meu paciente e a ciência reconhece isso num processo específico. Eu acho que só é errado quando você vende uma generalização por um processo individual ou o contrário, vende a individualização por um processo populacional. Aí é complicado de dizer. Então acho que primeiro a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo. Os dois são legais, ouvir o paciente e tal, e também aplicar questionário. Então se o meu objetivo é gerar dados confiáveis que eu posso comparar com a população ou com a literatura para saber se eu estou no caminho certo, o questionário validado e tal me ajuda muito. Se eu quero entender o ajuste fino do atendimento específico para esse paciente, porque ele está com dificuldade de aderência ao tratamento, talvez ouvi-lo de um aspecto mais qualitativo vai me dar a ferramenta suficiente para eu abordar ele de uma forma humana o suficiente para fazer com que ele comece a aderir e aí sim ele citar o efeito talvez esperado que a literatura me diz. Mas eu só consegui isso
ajustando aspectos que interferem no efeito, mas não ditam a eficácia da terapia, que são coisas diferentes, né? E aí que entra a tal da ciência da implementação. Então, apesar de eu entendo o incômodo da frase, mas eu acho que a pessoa que usa essa frase, ela não se perguntou o que ela quer. Se ela quer uma avaliação padronizada para comparar com a população, ou se ela quer entender este paciente em específico e melhorar para ele isso. E mais uma coisa, se me permitir, porque algumas pessoas que vão ouvir minha fala vão querer usar a minha fala para defender a frase, talvez, né? Agora, veja só. Não existe individualização sem o entendimento coletivo. As pessoas vivem em coletivo, tá? Então, se eu destruir o planeta Terra, você sozinho não convive no universo, não vive no universo, você vai morrer, tá? Então, o que eu quero dizer é, de um ponto de vista, você tem que sempre pensar na prática baseada em evidência e na implementação das suas intervenções partindo do populacional. E você faz o ajuste fino com o individual. A minha forma de ver é isso. O processo qualitativo, o processo individualizado está longe de não ser importante. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu tô dizendo, é super importante. Mas é o ajuste fino, não é o arroz com feijão, entendeu? O arroz com feijão é a medida populacional, ela traz a base e aí você ajusta, faz o ajuste fino com as características qualitativas e individuais da abordagem, a meu ver. Perfeito. E eu acho muito interessante essa fala de individualizar para o nosso paciente, é uma fala que me incomoda, que eu acho que como as pessoas interpretam, né? E o Luiz colocou perfeitamente essa coisa de você encaixar para o paciente em si, né? É como se você já tivesse uma roupa em si, você vai no alfaiate e ele vai fazer aqueles ajustes finos dentro da sua métrica, assim, né? Então, e não quer dizer que aquela métrica e aquele ajuste fino se torne depois generalizável, né? Então, eu acho que ele utiliza essa frase de individualizar para tirar o peso do entendimento desse macro e de como que as coisas realmente funcionam, né? Então, eu acho que essa justificativa perde total força, né? Fala assim, não, mas como cada indivíduo é um indivíduo, então, assim, parece que você não precisa saber, né? Você vai chegar lá no paciente, vai ter que ver, escutar e metrificar alguma coisa que você não sabe o que que é, né? Então, essa parte eu acho que tem um desentendimento muito grande, né? E aí tem vários outros aspectos que a gente pode continuar conversando, né? Essa questão da decisão compartilhada, que a Thaís falou também, eu acho que é uma questão que a gente cada vez mais está tentando entender, né? Porque senão a gente fica num aspecto muito superficial que as pessoas vão ter uma dificuldade de colocar isso na prática. E esse podcast, esse episódio, ele é muito reflexivo, né? Então a gente não vai entregar nenhuma fórmula, a gente só quer que vocês aproximem mais os mundos para realmente não ficar, né, levantando. E tem um outro ponto que eu estava discutindo com a Thaís antes. Quer falar antes, Luiz? Fala que senão eu vou puxar para um outro ponto aí. Não, cara, desculpa, mas é que eu achei que o seu exemplo foi muito feliz, cara. Eu nunca tinha pensado nesse exemplo e eu vou roubar ele, porque... vou roubar não, eu tô te também, contando Luiz, que eu vou pegar. acabei então... de anotar aqui. Mano, esse exemplo foi... Deixa eu voltar a pensar. O teu exemplo foi muito feliz. Então você imagina, se você precisasse fazer roupa à medida para todo mundo, você precisava de um alfaiate para todo mundo que existe no mundo, não é isso? Não que é ótimo, assim. né? Então, por Seria exemplo, ótimo, né? Seria ótimo, mas é inviável, né? Então veja, você vai lá, traça algumas regras padrão do tipo assim, pô, para pessoas europeias ou hispânicas ou da América Latina, ou seja lá o que for, elas têm uma característica de corpo assim assado, então uma empresa que fabrica roupa vai lá e fabrica roupa com essa premissa, mas isso não faz com que você talvez não precise de vez em quando ir fazer uma barra, né, e ajustar a cintura. Por quê? Porque existem esses ajustes. Cara, eu achei isso genial. Genial! Eu pararia agora o podcast, colocaria um ponto final e falava, filho, fica com esse exemplo porque isso foi genial. Não, tô brincando, Thaís, mas olha, Foucault, tira o meu chapéu, foi genial. Só queria fazer só mais um comentário. Rafa, você quer falar alguma coisa? Juro, eu juro, é bem rapidinho. Não, fica assim. à vontade, Thaís. É só chamar a atenção, assim, para o fato de que, assim, é muito comum isso na clínica, tá? Porque, assim, eu sou uma pesquisadora, mas eu tenho vivência clínica, né? Aquele paciente que você começa a conversar com ele e ele não te conta nada, né? O que você faz com esse paciente, querido clínico? Se você só faz escuta ativa, você não aplica nenhum instrumento padronizado. Porque com o instrumento padronizado, você ainda manda ele para casa com os questionários e fala, olha, responde lá sozinho, no aconchego do celular, né? Se ele conseguir sozinho responder, porque nem sempre isso é possível. Ou senão você faz uma entrevista com ele e tenta extrair esse dado. E quando o paciente não te traz o dado? Eu já tive N experiências.
de perguntar para um paciente, olha, conta para mim sobre a sua rotina. Ah, minha rotina é legal. Ah, eu faço isso. Acordo de manhã, tomo café e vou trabalhar. Né? Então, assim, é só uma reflexão sobre, de novo, como essas duas coisas são complementares. Pronto, Rafa, já falei. Aí, na verdade, só complementando assim, né? Também, a gente está só se complementando aqui. Tem alguns processos que a gente pode refletir, né? Se eu estiver atendendo o seu João, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer com o seu João no futuro. O futuro não aconteceu ainda. Né? E olhar só para a perspectiva do seu João, só para a individualidade do seu João, não me ajuda a entender o que fazer ou para onde o seu João vai. O que vai acontecer com o seu João? Ele vai me falar um monte de coisa sobre a individualidade dele, isso não vai me aproximar de entender o que vai acontecer com o seu João. É a perspectiva populacional que o Luiz falou, que fala para a gente, na média, o que acontece com pessoas com características parecidas com o seu João. E me permitem entender, quando eu estou frente a frente com o seu João, o que vai acontecer, talvez, na média, no futuro dele, mesmo que esse futuro não tenha acontecido. Aí entra o ponto de novo, né? Como é que eu posso olhar para um paciente, por exemplo, com uma dor aguda não traumática e tentar isolar alguns fatores, talvez, alguns red flags ou fatores de risco, e chegar ao paciente e falar que está tudo bem? Como é que eu sei que está tudo bem? Eu não sei se está tudo bem com aquele paciente, mas o que eu sei é que, na média, pessoas com essas condições tendem a evoluir bem. Né? Então, eu acho que nessa perspectiva, entra de novo o papel ou a importância de, às vezes, você coletar um bom dado, né? Porque, por exemplo, se eu conseguisse predizer, e a gente consegue em muitos casos, quais os pacientes que, se forem submetidos a determinado tratamento, como, por exemplo, cirurgia, têm uma menor probabilidade de evoluir bem? Poxa, talvez eu conseguiria tomar uma atitude agora, pensando no futuro que não aconteceu, com base no que acontece na média das pessoas parecidas com aquele indivíduo. Não tem como fazer isso sem ser usando uma perspectiva populacional também. Né? Então, eu acho que tá aí o caminho do meio. Né? É óbvio que a gente vai tentar entender o que na média acontece para a pessoa e vai usar as características do indivíduo para tentar entender se aquela pessoa tem mais ou menos chance de acontecer tal coisa. Afinal, a saúde é multidimensional, né? E as coisas não são necessariamente aditivas, no sentido de a pessoa que fuma e é obesa tem 2 vezes mais chance de acontecer tal coisa. Não dá para ir somando. As coisas se relacionam de uma forma um pouco mais complexa, né? Do que só adição de fator de risco. Tipo, a pessoa tem isso, mais isso, então ela vai ter 20 vezes mais chance. A gente tem que olhar para a saúde de uma perspectiva multidimensional e olhar nessa perspectiva de população e indivíduo ajuda um pouco a entender isso, né? Inclusive, às vezes, a pegar uma coisa que a gente sabe que funciona e a tentar transformar ela em algo que cabe na vida daquela pessoa, né? Porque a gente pode ter a melhor intervenção do mundo, por exemplo, para prevenir gravidez indesejada. Se ninguém usar camisinha, as pessoas vão continuar tendo filhos de forma indesejada, né? Entra de novo na perspectiva da implementação. Então, assim, só um comentário que eu acho que tá aí a aplicação populacional, né? A gente faz isso todo dia. O clínico faz isso todo dia, de tentar usar esse dado para tentar acalmar o paciente ou entender e tomar decisões. Muito bom. E tem uma parte, né, complementando o que eu estava conversando com a Thaís, tem o discurso qualitativo no geral, né, eu estudando isso e dando até curso disso, ele é muito atrativo, né, e tem todo esse processo de humanização do atendimento e tudo. E na minha percepção, né, como a gente veio até estudando o Shared Decision Making, a gente veio de modelo bem paternalista, o fato de você ter esse contraste de uma forma onde alguém vai falar exatamente o que você tem que fazer e do nada você vai para um outro contraste que você escuta o paciente, né? É o que a terapia holística no geral, né? Todo o processo homeopático e afins acabam ganhando o paciente e fala assim, nossa, ele foi lá e me escutou, né? Então, assim, dentro de toda a formação da medicina, acho que isso acabou sendo de uma forma hipervalorizado, mas isso já sempre deveria ter feito parte do processo de atendimento, né? Então, tem uma hora que o quali ganha e acaba sobressaindo por causa desse discurso mais humanizado que deveria fazer parte natural dos atendimentos e do que a gente faz no dia a dia, né? Mas depois tem as etapas seguintes, que é o que você tem que fazer e entender se o paciente melhorou ou deixou de melhorar, né? Então, a integração do processo tem a ver com isso. E voltando do que a gente falou do processo mais prático, né? A terapia holística no geral, homeopática e tudo mais, faz todo um processo humanizado, mas na hora de entregar alguma coisa não usa a ciência a seu favor e entrega alguma coisa que a gente já tem uma comprovação que entregar o placebo, a técnica placebo, né?
e a técnica em si acabaria dando na mesma. Então, eu acho que também tem um pouco disso, né? Quer comentar alguma coisa dessa, Thaís? A gente conversou um pouco disso? Olê, a única coisa assim que eu queria comentar é que é como você falou mesmo, as pessoas têm usado esse discurso do biopsicossocial muitas vezes para agradar, né, para chamar público, enfim, para se mostrar um profissional preocupado com essas questões. E eu sinto assim que muitas vezes não há uma reflexão sobre o que é isso mesmo, né? E então, por exemplo, uma pessoa que fala, eu sigo o modelo biopsicossocial, né? Mas, por exemplo, diz, eu não acho importante usar questionários na minha prática. Ele está perdendo uma oportunidade enorme de centrar a prática dele no paciente, porque quando você obtém dados de um paciente, você consegue acompanhar a história clínica, o curso da condição ou da intervenção que você está aplicando. E aí você consegue, como o próprio Rafa diz, utilizar a generalização, né, para tomar decisão. E com isso você consegue ofertar uma intervenção que é mais adequada, né? Então, assim, o que eu sinto é que as pessoas têm um discurso que não necessariamente conversa com a prática. Eu sinto isso muito, né? Então, e uma falta de entendimento do que são os questionários, né? Então, assim, eu estou puxando toda hora, por exemplo, dos questionários, porque é uma área que eu sinto muita dificuldade de conversar com as pessoas sobre isso, as pessoas têm muita resistência aos questionários, e eu recebo muitas falas, né, das pessoas sobre esse tema, tá? Mas é só isso mesmo. Muito bom. Incrivelmente, né, o tempo já se passou, a gente está perto dos momentos finais, até fazer a rodada final com todo mundo e cada um falar de uma forma confortável, né? Mas de qualquer forma, gente, o episódio que a gente gravou com a Thaís complementa grande parte do que a gente fez. Eu vou fazer uma sequência de podcasts que se conversam em relação a isso. O que a Thaís falou agora, a gente acabou de gravar o podcast, né, em relação às falácias do modelo biopsicossocial, que está relacionado a isso, né? O discurso do biopsicossocial acontece, mas não tem nenhuma mudança na prática do clínico. Ele acaba abordando da mesma forma, não entende que a educação em dor dele precisa ter uma ação complementar depois, né? E ele acaba não conseguindo integrar. Mas, de qualquer forma, vou começar aqui pelo Rafa para a gente fazer as palavras finais, né? Porque até rodar todo mundo a gente tem um tempo. Rafa, por favor, vamos para os momentos finais aqui. Eu acho que, sendo bem breve, né, a gente, quando tem convidados, eu gosto de escutar mais os convidados do que falar muito, né? A gente fala demais por aqui já, mas eu acho que o que a gente falou aqui, a gente poderia resumir em tenha claro o seu objetivo, né? Questionários são instrumentos para ser utilizados não só na pesquisa, mas na prática clínica, com o objetivo de coletar dados e te dar, né, essa predição, muitas vezes, né, e te dar informações relevantes sobre o que pode acontecer, uma coisa que a gente não sabe o que pode acontecer com aquele indivíduo, o questionário pode ajudar a entender isso, e também para conseguir entender se na média aquele paciente está no que costuma acontecer, né, com pacientes parecidos com ele. E isso não é excludente de que, às vezes, você vai também escutar. Você sempre vai escutar teu paciente, mas que você pode fazer um questionário e dar, na verdade, ou utilizar uma avaliação baseada em escuta, né, qualificada, em estratégias de comunicação. Eu acho que tenha claro o teu objetivo, né? São coisas diferentes, com objetivos diferentes, ambos para a prática clínica, né? Ambos para tentar complementar o processo de decisão. Muito bom. Espanhol, por favor, palavras finais aí. Olha, eu fiquei na cabeça aqui com uma coisa do episódio que é a questão do dualismo, né? E aí eu acho que para a gente poder pensar que tentar desfazer esse dualismo que faz mal, porque tem dualismo que talvez não faça, mas esse que faz mal, né, põe as pessoas uma contra a outra e tal, eu gostaria de deixar uma palavra aqui, que é a seguinte: eu acho que a gente tem que ter empatia, primeiro a gente tem que entender que não, a maioria das coisas, talvez algumas coisas do mundo sejam dicotômicas mesmo, do tipo 0 ou 1, do tipo vida ou morte e tudo mais, né? Mas a grande maioria delas não são 0 e 1, não são dicotômicas, né? Existe sempre uma escala que separa esses dois extremos, né? E por que a gente sempre tem que estar nos extremos ou enfrentar os extremos como se não fizessem parte da mesma escala, né?
poxa, se são extremos, estão fazendo parte da mesma escala. Então, acho que a questão é, um tá olhando para a direita, um tá olhando para a esquerda. Vamos ser empático. Se coloca no lugar do outro. Imagina que você tá lá na outra ponta, né? E tenta olhar com a visão do cara. Então, só aqui a gente teve algumas epifanias, assim, né? O exemplo do Fukuzawa, que foi uma coisa linda, e o exemplo que a Thaís tinha dado lá, que eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. E veja, eu vou negar isso? Não, eu vou me colocar no lugar do outro e falar, nossa, que legal, que bom, isso me deu uma epifania, isso me deu, e como é bom, isso me deixou feliz, né? Então, quando você nega o outro, isso te coloca em briga, te deixa bravo, quer embate. Se você é empático, se coloca no lugar do outro e tenta entender, você não precisa concordar. Não estou dizendo que ninguém tem que concordar com todo mundo. Eu posso discordar de vocês aqui numa discussão e tudo ok. Ser empático não significa concordar com tudo, significa se colocar na posição do outro e tentar entender a posição que o outro está. E isso é muito prazeroso, isso traz muita alegria, isso traz empatia, isso traz ligação, isso traz troca, né? Então, acho que a minha palavra de finalmente desse podcast, eu acho que é essa, seja empático. Acho que a palavra, eu tenho duas palavras para quase tudo, acho que no contexto que a gente vive hoje em dia. Uma resiliência, mas acho que a resiliência não cabe nesse podcast, mas caberia num específico de pesquisa, talvez e tal. E a outra eu acho que é empatia, sabe? Que vai além da simpatia, é se colocar no lugar do outro, sabe? Acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. E eu acho que trabalhando um pouco mais essa característica, a gente começa a derrubar um pouco esses discursos muito dicotômicos, separados e de pontos de vistas diferentes e tentando colocar na cabeça das pessoas que isso é conflitante, quando na verdade fazem parte da mesma escala e só são, enfim, pontos de vista diferentes. E muito obrigado de novo pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Isso. Obrigado, você usou uma frase humanizada para finalizar a sua fala. E Thaís, por favor, agora finalize aí também com chave de ouro o nosso episódio. Chave de ouro você forçou, ainda. Pô. Eu acho que eu vou finalizar. Eu tinha várias sugestões de textos para as pessoas lerem. Se as pessoas depois quiserem entrar em contato comigo, eu passo. Para cada um desses tópicos, eu trouxe alguma leitura de aprofundamento que confirma o meu viés. É isso. Eu super assumo que eu tenho viés mesmo e pega eu. E é o seguinte, tem um paper do Chad Cook, que é uma pessoa assim super polêmica, né? E sabe, Luiz, eu estava refletindo sobre essa sua fala do dualismo, né? Porque toda vez que eu percebo movimentos assim agressivos no sentido de favorecer, de enfocar dualismo e dicotomia, eu sempre percebo que o interesse por trás desse movimento é gerar polêmica, porque a polêmica ela é o combustível do início desse século. Vamos conversar sobre isso, né? Então, assim, toda vez que eu vejo alguém estimulando esse tipo de dicotomia, eu sempre penso, por que ela está fazendo isso? Né? Com que objetivo? Né? Então, eu gostaria que vocês, aí que estão assistindo o podcast, começassem a refletir também. Quando vocês veem alguém gerando uma polêmica, uma discussão que vai levar para esse universo dicotômico, reflitam, pessoas. Não recebam a informação passivamente. O que esse cara quer com isso, entende? Então, assim, e no geral, são interesses que não são interesses que vão realmente ajudar você a atender o seu paciente, entende? Porque não ajuda, né? Essa dualidade. Questionar é ótimo, mas tem que fazer escuta. Não, tem que fazer escuta, não é mas, entende? Então, assim, só tomem cuidado com isso. E, assim, queria também chamar a atenção, então, para o texto do Chad Cook. É um texto que ele publicou numa revista de física, eu não me lembro qual que é, e que ele fala de uma coisa que eu acho que vocês já têm um podcast gravado sobre isso, que é prática baseada em valor, medicina baseada em valor, não é, gente? E um dos 4 itens desse paper que o Chad Cook escreveu, o primeiro item é centrar a sua abordagem no paciente, né? E o que é a prática baseada em valor, né? É você... Na verdade, a definição certinha está aqui. Peraí. O foco da saúde baseada em valor é a relevância dos serviços entregues e não o volume. Então, mais importante do que você ofertar, 15 sessões de terapia, é que você oferte 3, mas que essas 3 sejam baseadas em tomada de decisão consciente, baseada em prática, né? Baseada em evidência, como o próprio Rafa diz, se baseando na questão da generalização para tomar decisões. E aí o primeiro item é prática centrada no paciente, segundo item
é utilizar estratégias baseadas em guias, estratégias integradas. O terceiro item é coletar dados dos seus pacientes através de instrumentos de relato e avaliar custo-efetividade. Então, assim, essa coisa de utilizar questionários, né, não pode ser confundida com processo terapêutico. Questionário não é processo terapêutico, gente. Para de fazer essa confusão, por favor. Questionário é para obter dados. E para quê? Para você fazer gestão, né? É para isso. É para você fazer gestão, planejamento, que a gente, né, tupiniquim, latinos, temos muita dificuldade de fazer, né? Inclusive, a nossa disciplina, não sei como foi a de vocês na graduação, foi péssima, né? Aliás, chamava administração, né? Em alguns lugares ainda chama. O que não é administração, é gestão, né? Enfim, mas são só reflexões e o que eu acho que talvez o que eu gostaria de deixar nesse final de podcast é isso. Reflitam sobre as polêmicas da internet. O que essa pessoa quer com essa polêmica, né? E se você vai comprar isso passivamente ou se você vai ser alguém autônomo, alguém reflexivo nesse processo de estar nas redes sociais. Obrigada, gente. Eu sei o que ele quer, Thaís, ela quer engajamento. Mas, brincadeiras à parte, o processo é muito isso. Eu acho que eu tive uma clareza muito grande, assim, quando a gente começa a querer entender um pouco mais de pesquisa, você começa a ver vários pesquisadores especialistas em desenho de estudos diferentes, né? Que isso não tem nenhum problema e tudo, mas quando eu conheci com o Luiz em relação à ciência da implementação, e até o perfil que o Luiz tem, você conhecer de todos os desenhos de estudo, para você saber como responder cada pergunta e integrar eles de forma adequada, é mais ou menos o que a gente está querendo falar, né? Você ter a resposta certa para a pergunta certa, você acaba realmente fazendo as coisas se combinarem de uma forma integrativa que potencializa tudo, né? Senão a gente fica realmente tentando achar se é assim ou se é assado, né? Então, fica tentando responder tudo de uma mesma forma, e aí acaba não saindo do lugar, né? Então, essas reflexões são muito necessárias para a gente entender se a pessoa está te entregando da forma adequada até, né? Então, acho que essa reflexão que a Thaís está falando é disso, da onde que vem essa fonte? Ela está falando uma frase pronta, que está todo mundo falando, né? Porque vira um modismo de diversas coisas, ou ela está realmente embasada e ela está formando uma opinião, né? Interessante e que soma na prática clínica, né? Mas é isso. Eu vou finalizando por aqui, senão a gente vai ficar horas e horas e horas, né? Muito obrigado. Foi um episódio sensacional, Thaís, Luiz, Rafa, muito obrigado para todo mundo. E nos vemos nos próximos episódios. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.